Desde artefatos antigos até cofres misteriosos, o solo sob nossos pés esconde segredos esperando para serem descobertos. Junte-se a nós enquanto falamos sobre as descobertas mais incomuns feitas durante escavações, coisas dignas de romances e filmes. Número 1. Uma descoberta chocante. O dia começou como qualquer outro para Chafang, um mineiro experiente com 12 anos de experiência. Ele estava acostumado com as descobertas mundanas enterradas sob camadas de terra, mas mal sabia ele que esse dia reescreveria o roteiro de suas aventuras na mineração. Enquanto Chá manobrava sua escavadeira, encontrou uma rocha incomum que o levou, junto com seus colegas mineradores, a inspecioná-la cuidadosamente. A rocha quebrada que Chá encontrou era, na verdade, um fóssil de dinossauro fossilizado, congelado no tempo por mais de 2 milhões de anos. O fóssil estava notavelmente bem preservado e foi identificado como uma nova espécie de dinossauro blindado chamada Nodossauro. Esse dinossauro, ao contrário dos fósseis típicos, reteve grande parte de sua estrutura original, incluindo pele, espinhos e até alguns órgãos internos. Cientistas do Museu Royal Tyrrell examinaram o fóssil e conseguiram obter extensas informações sobre a vida do dinossauro. Descobriram que o nodossauro era herbívoro, preferia certos tipos de samambaias e fez sua última refeição pouco antes de morrer. Notavelmente, a preservação era tão detalhada que incluía o conteúdo do estômago, fornecendo insights sobre sua dieta e o ambiente em que vivia. A descoberta do nodossauro forneceu valiosos insights científicos, incluindo seus hábitos alimentares e as condições ecológicas de sua época. A descoberta destacou a importância da observação cuidadosa e foi considerada uma das descobertas de dinossauros mais significativas da história recente. Número 2. Ferrari enterrada. Imagine encontrar um tesouro enterrado em seu próprio quintal, embora mais moderno do que o que acabamos de ver. Foi exatamente isso que aconteceu em Los Angeles em 1978. 1978. Não era ouro ou joias, mas um Ferrari Dino 246 GTS de 1974, uma posse cobiçada por qualquer entusiasta de carros. A história começa com Rosendo Cruz, o proprietário original do Ferrari. Era um presente especial para sua esposa, comprado apenas 2 meses antes de seu desaparecimento. Após um jantar de aniversário, Rosendo e sua esposa voltaram para casa e encontraram seu amado carro desaparecido. Ele suspeitou de jogo sujo, especialmente após notar um olhar suspeito do manobrista naquela noite. Eventualmente, 2 garotos brincando em seu quintal encontraram algo metálico enquanto cavavam. Eles alertaram os xerifes de plantão, que logo desenterraram o Ferrari enterrado. A descoberta causou um grande alvoroço no bairro e atraiu a atenção da mídia nacional. Inicialmente, acreditava-se que o carro havia sido roubado e enterrado pelos ladrões. No entanto, uma investigação mais aprofundada revelou uma reviravolta na história. Descobriu-se que o próprio Rosendo estava envolvido em um esquema de fraude de seguros com os supostos ladrões. Eles planejavam levar o Ferrari para um desmanche de carros, mas acabaram enterrando-o. Infelizmente para eles, aparentemente esqueceram onde o enterraram. Número 3. Abrigo nuclear da Guerra Fria encontrado no quintal. Em um tranquilo quintal suburbano em Tucson, Arizona, sob o gramado bem cuidado, jaz um relicário de uma era assustadora. Um abrigo nuclear da Guerra Fria esperando para ser redescoberto. John Sims, o proprietário da casa, tropeçou nesse tesouro oculto enquanto cuidava de seu jardim. Não foi apenas sorte que o levou ao abrigo. Uma dica de um proprietário anterior o colocou em uma busca para desenterrar um pedaço da história. Com determinação e um detector de metais na mão, John iniciou sua escavação. Não demorou muito para que ele descobrisse a escotilha do abrigo, construído em 1961. Este refúgio subterrâneo era um símbolo de uma era chocante diante das ameaças nucleares. Descendo ao abrigo, ele se deparou com uma cena congelada no tempo. As paredes de concreto e a cúpula de fibra de vidro sugeriam a habilidade dos seus criadores, mas o abrigo estava silencioso e vazio, desprovido dos suprimentos imóveis que um dia abrigou. Apesar do estado do abrigo, John viu potencial nele, com planos de restaurá-lo à sua antiga glória. Ele imaginou um espaço que transportaria os visitantes de volta aos dias tensos da Guerra Fria. Número 4. Joias medievais. Ao sul de Viena,
um homem austríaco tropeçou em um tesouro chocante que faria o coração de qualquer historiador disparar enquanto cavava. Tudo começou inocentemente quando ele decidiu expandir seu lago de jardim. Mal sabia ele que, sob a terra, havia um tesouro medieval. Conforme cavava mais fundo no solo, sua pá bateu em algo duro. O que emergiu da terra não foram apenas bugigangas comuns, mas mais de 200 peças de joias requintadas. O homem, inconsciente do significado de sua descoberta, simplesmente as guardou em uma caixa no porão, onde ficaram esquecidas por anos. Não foi até que ele estava se preparando para vender sua casa que ele encontrou a caixa novamente. Com uma nova curiosidade, ele limpou as joias. Fotos dos tesouros postadas online chamaram a atenção de colecionadores e arqueólogos amadores, desencadeando uma cadeia de eventos que levaria à Agência Federal de Monumentos da Áustria. Especialistas examinaram cuidadosamente as joias, revelando uma impressionante coleção de anéis, broches, fivelas de cinto e placas de prata dourada, datando de aproximadamente 650 anos. As joias representavam um capítulo notável da história da Áustria. Número 5. Cachorro encontra dentadura. Ser dono de um cachorro significa nunca saber o que seu amigo peludo pode trazer de fora. De gravetos a ossos, cães cavam qualquer coisa, incluindo itens de higiene pessoal. Pandora, uma cachorrinha brincalhona de São Paulo, Brasil, recentemente fez manchetes com sua descoberta inesperada. Enquanto brincava no quintal, ela desenterrou um tesouro bastante peculiar, uma dentadura enterrada sob a terra. Quando seu dono a chamou para entrar, mal sabia ele que Pandora estava prestes a roubar a cena com seu novo acessório. Com um sorriso no rosto, ela exibiu orgulhosamente sua descoberta não convencional. O dono não conseguiu conter o riso ao levantar a cabeça de Pandora, revelando seu sorriso dentado. Foi uma visão para ser lembrada, igualmente hilária e um pouco nojenta, mas inegavelmente inesquecível. Número 6. Fóssil de baleia de 34 milhões de anos. No coração do condado de Monroe, Alabama, sob o solo de uma propriedade madeireira, encontra-se uma notável história de descoberta. Uma história que começou com uma estudante curiosa do ensino médio e seu professor de biologia embarcando em uma jornada que revelaria os segredos do passado. Lindsay Stallworth, uma estudante do terceiro ano da Escola de Matemática e Ciências do Alabama, sempre foi atraída pelos mistérios escondidos na Terra. Junto com seu professor, Andrew Gentry, eles se aventuraram nas terras da família dela em busca de fósseis. À medida que peneiravam o solo, seus esforços revelaram algo muito mais extraordinário. Pequenos fragmentos ósseos, sugerindo um mistério maior esperando para ser descoberto. Com cada polegada escavada cuidadosamente, sua empolgação crescia até que finalmente desenterraram um pedaço de uma mandíbula inferior. Mas não foi até que encontraram um dos dentes maciços da criatura que a verdadeira magnitude de sua descoberta se tornou clara. O que eles haviam encontrado não era apenas um fóssil qualquer. Era o crânio de uma baleia pré-histórica, um gigante antigo que havia percorrido os mares milhões de anos atrás. Número 7. Objeto misterioso brilhante. Ali Hauser e sua irmã, impulsionadas pela perspectiva de pesca, partiram para coletar minhocas para sua próxima viagem. Mal esperavam que sua humilde busca as levaria a uma descoberta além dos seus sonhos mais selvagens. Enquanto cavavam, encontraram algo inesperado. Um objeto brilhante com um tom azulado, diferente de tudo que haviam visto antes. Era grande, quase do tamanho de suas cabeças. Especulações surgiram sobre sua origem. Buscando orientação, elas recorreram a especialistas, na esperança de desvendar os segredos de sua descoberta. Phil McLeod, professor da Universidade Western, opinou sobre o assunto, desmentindo a noção de destroços de meteoritos. A profundidade enterrada do objeto e sua aparência desafiavam as características de fragmentos espaciais, deixando o mistério sem solução. Indomáveis, as irmãs continuaram a cavar, revelando mais do objeto com cada pá. Gary Winkler, membro do Clube de Gemas e Minerais KW, emprestou sua expertise à investigação. Apesar de seus anos de experiência, Gary se viu perplexo, sem saber o que era. O mistério ainda não foi resolvido. Número 8. Tesouro de Saddle Ridge. Uma história de tesouro escondido se desenrola nas profundezas das colinas do País do Ouro da Califórnia. Uma história que chocou o mundo com sua mistura de mistério e fortuna. Tudo começou com um passeio pela propriedade de um casal, levando seu cachorro para um passeio.
Enquanto caminhavam, seu cachorro disparou, levando-os a um local sob um grupo de carvalhos. Lá, aninhado entre as raízes, estava uma coleção de latas manchadas, cheias até a borda com moedas de ouro antigas, datadas do século XIX. Logo, caçadores de tesouros e historiadores desceram ao local, ansiosos para desenterrar os segredos escondidos sob a terra. Apelidada de Tesouro de Saddle Ridge, a coleção consistia em mais de 1.400 moedas de ouro, avaliadas em cerca de 10 milhões de dólares. Mas o fascínio do Tesouro de Saddle Ridge se estendia além de seu valor monetário. Conforme historiadores juntavam o quebra-cabeça de suas origens, uma história de intriga surgiu. Uma história de um casal rico, supostamente com uma fortuna através de mineração e jogos de azar, que desapareceu sem deixar rastro, deixando apenas sussurros de suas riquezas escondidas. Número 9. Concha de animal pré-histórico. Era dia de Natal quando um transeunte casual encontrou uma visão chocante. Uma concha de proporções impressionantes descansando na margem do rio. Com mais de 60 centímetros de comprimento, sua superfície escamosa e preta despertou curiosidade. Inicialmente confundida com um relicário dos dinossauros, a verdadeira natureza da concha logo emergiu. Um gigantesco tatu pré-histórico que um dia percorreu a Terra. Especialistas e entusiastas afluíram ao local. Entre eles o paleontólogo Alejandro Kramars, que confirmou a identidade da concha. O Glyptodon ancestral dos tatus modernos eram criaturas formidáveis, adornadas com grossas conchas blindadas que serviam de defesa contra os perigos de seu mundo pré-histórico. Pesando até 1 tonelada, essas majestosas criaturas vagaram pelas planícies da América do Sul por milhões de anos, deixando um legado gravado na pedra. A concha oferecia um raro vislumbre desse mundo antigo, coberta de lama e oculta da vista, permaneceu intocada por séculos. Número 10. Boneca Voodoo. Em um tranquilo bairro suburbano, entre fileiras de casas bem cuidadas e jardins bem mantidos, uma descoberta inesperada causou arrepios na espinha de um morador desprevenido. Um objeto peculiar desenterrado em meio ao solo de seu quintal. Enquanto cavava em seu quintal, ele encontrou algo chocante. Uma pequena figura intrincadamente confeccionada. Com uma sensação de inquietação, ele levantou o misterioso objeto e foi ao Reddit para descobrir sua origem, postando uma fotografia da descoberta. As respostas inundaram, cada uma oferecendo uma perspectiva diferente sobre a natureza do enigmático objeto. Um usuário sugeriu que poderia ser uma boneca voodoo, enquanto outros propuseram uma explicação mais racional, sugerindo que poderia ser um fantoche, uma forma de magia simpática enraizada no folclore britânico, acreditada para representar uma pessoa e influenciar seu destino. Seja qual for sua origem, a boneca possuía uma aura de malevolência, e a comunidade instou o homem a descartá-la rápida e seguramente, apenas por precaução. A história não diz se ele o fez ou se ainda está vivo, pois não houve mais atualizações. Número 11. Esqueleto gigante de dinossauro. Sob as colinas ondulantes e a vegetação exuberante, uma descoberta notável capturou a imaginação dos cientistas. Um colossal esqueleto de dinossauro desenterrado no quintal de um morador desavisado. Tudo começou quando o proprietário, envolvido em trabalhos de construção rotineiros em sua propriedade, encontrou fragmentos fossilizados emergindo da terra. Reconhecendo a importância de sua descoberta, ele prontamente alertou os cientistas, iniciando um esforço de escavação inovador. Ao longo dos anos, paleontólogos da Espanha e Portugal vasculharam meticulosamente o solo, revelando gradualmente a extensão surpreendente dos restos do antigo monstro. Vértebras, costelas com mais de 3 metros de comprimento e outros fragmentos esqueléticos foram cuidadosamente extraídos, pintando um quadro vívido de uma criatura que um dia vagou pela paisagem antiga. A magnitude dessa descoberta deixou os especialistas maravilhados. Acredita-se que pertença à família dos saurópodes, um grupo de dinossauros herbívoros conhecidos por sua estatura imponente e pescoços alongados. Estima-se que a criatura tinha cerca de 12 metros de altura e 25 metros de comprimento, datando de aproximadamente 160 milhões de anos atrás, nos períodos Jurássico Superior e Cretáceo Inferior. Isso oferece um vislumbre de uma era em que os dinossauros reinavam supremos. Número 12. Vila romana de 1400 anos.
No idílico campo de Wiltshire, Inglaterra, uma descoberta escavada se desdobrou sob os terrenos despretensiosos de uma casa de fazenda. Luke Irwin encontrou uma peça extraordinária da história enquanto colocava cabos para transformar um celeiro antigo em um espaço recreativo para seus filhos. Uma antiga vila romana datando de mais de 1.400 anos. A descoberta capturou a atenção dos arqueólogos. O que estava sob a casa de fazenda de Luke foi revelado como uma das maiores vilas romanas já encontradas no Reino Unido. Estendendo-se por uma vasta extensão de terra, a vila possuía quartos adornados com decorações que refletiam a sofisticação e elegância da civilização romana. De mosaicos a pedras intricadamente esculpidas, cada canto da vila exalava luxo e refinamento. No entanto, o significado dessa descoberta se estendia além da mera estética. A vila forneceu um vislumbre da vida de seus habitantes, oferecendo insights inestimáveis sobre a sociedade e cultura romanas. Desde rotinas diárias até reuniões sociais, a vila testemunhou a rica tapeçaria da vida na Grã-Bretanha romana. Número 13. Caveiras de pedra assustadoras. Emily Hoffman estava animada para começar um novo capítulo de sua vida, apenas para tropeçar em um mistério arrepiante escondido sob a superfície de seu quintal pouco depois de se mudar. Enquanto Emily desempacotava suas coisas e se acomodava em seu novo ambiente, não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. Foi quando olhou pela janela que notou uma série de caveiras de pedra assustadoras, parcialmente submersas na terra. Ela compartilhou suas descobertas desconcertantes online, e elas ganharam atenção quase imediatamente. Emily relatou a experiência surreal de encontrar as caveiras após assinar o contrato de aluguel de sua nova casa. Eventualmente, sua postagem ganhou tanta atenção que o proprietário anterior da casa a encontrou. Ela explicou que seu marido havia feito as caveiras como pedras de passo para combater o quintal lamacento. Pediu desculpas por ter esquecido delas, achando a situação engraçada. Aparentemente, ela sempre quis deixar uma surpresa assustadora ao se mudar, mas nunca teve tempo. Então isso era algo riscado de sua lista de desejos. Número 14. Sítio de sepultamento viking antigo. No coração de Oslo, sob a superfície de um cenário idílico, uma descoberta notável esperava, um túmulo viking rico em história. A história começa com um proprietário que embarca em um projeto de construção rotineiro, para construir uma nova casa em um terreno próximo ao lago Hurdalsjøen. Conforme a terra era escavada, o solo revelou algo inesperado, um tesouro da era viking. Arqueólogos embarcaram em uma jornada juntando as peças. Entre os artefatos desenterrados estavam fragmentos de um vaso de pedra-sabão, ferramentas antigas e arreios de cavalo, sugerindo uma vida vivida séculos atrás. Mas foi a descoberta de um broche penanular, um ornamento viking distinto, que forneceu a chave para desvendar os segredos do túmulo. Essa peça intricada de joalheria serviu como um lembrete pungente do indivíduo enterrado nesse solo sagrado. Ele era um guerreiro viking, sua identidade gravada nos restos de seu passado. A presença de um umbo de escudo sugeria uma vida vivida na linha de frente das batalhas, enquanto o broche penanular falava de um homem de status e estatura. Número 15. Espada do século XIX. No bairro central de Glebe, em Ottawa, a família Sigyn se viu no meio de um mistério que atravessava séculos. Tudo começou de maneira inocente com a tarefa de construir um pátio no quintal. Sob o solo estava um relicário do passado. Conforme os trabalhadores realizavam suas tarefas, uma descoberta foi feita. Entre os escombros e o solo, o brilho de metal chamou a atenção. Uma espada do século XIX, sua lâmina enferrujada pelo tempo, mas ainda exibindo as marcas de seu passado. A descoberta foi nada menos que extraordinária. No próprio quintal, havia uma peça da história esperando para ser contada. Com a ajuda de um amigo arqueólogo, os Sigyn começaram a montar o quebra-cabeça. A espada era provavelmente uma arma de infantaria britânica do final do século XIX. Especialistas ofereceram insights sobre a idade e o significado potencial da espada, sugerindo que poderia até ter pertencido a um oficial dos fuzileiros de Ottawa e Carleton. Número 16. Restos de avião da Segunda Guerra Mundial. Daniel Rom Christiansen, de 14 anos, tropeçou em uma peça da história enquanto trabalhava em um projeto escolar. O sonho de todo jovem garoto. Uma tarefa de casa inocente o levaria a uma descoberta notável que capturaria a atenção do mundo.
O pai de Daniel despertou a aventura em seu filho com um comentário casual sobre a história de seu avô, que contava sobre um avião que caiu perto da fazenda durante a Segunda Guerra Mundial. Intrigado com a possibilidade, Daniel partiu para explorar o campo como parte de seus estudos sobre a guerra. Armado com um detector de metais, Daniel e seu pai embarcaram em sua busca, sem esperar encontrar nada significativo. No entanto, o destino tinha outros planos. Conforme o detector de metais sinalizou sobre uma área pantanosa, a dupla começou a cavar, desenterrando os restos de um avião alemão da Segunda Guerra Mundial enterrado sob a superfície. Eles pegaram mais equipamentos e cavaram mais fundo, revelando não apenas os destroços da aeronave, mas também os restos de seu piloto. Entre os destroços, descobriram munições da Luftwaffe, um motor do avião Messerschmitt, Mi-109 e pertences pessoais do piloto. Eles contataram historiadores da Segunda Guerra Mundial e autoridades dinamarquesas, que desceram à fazenda para investigar mais a fundo. Polícia forense e especialistas em explosivos trabalharam para recuperar os restos do piloto, que seriam sepultados na Alemanha. O local, agora fechado para investigação, tornou-se um ponto focal para equipes de TV e historiadores atraídos pela descoberta extraordinária. Para Daniel, essa é uma memória que ele vai valorizar para sempre. Número 17. Suástica gigante enterrada. Em uma reviravolta surpreendente, trabalhadores de construção na Alemanha fizeram uma descoberta chocante enquanto escavavam um campo esportivo para novos vestiários. Conforme o solo era cavado, uma enorme suástica de concreto emergiu, medindo impressionantes 4 por 4 metros. Os trabalhadores ficaram abismados com a aparição repentina de um símbolo nazista. Foi relatado que a suástica serviu como fundação para um monumento que havia sido desmontado e enterrado sob a terra por décadas. Residentes e membros do clube esportivo no estádio Heiningen ficaram surpresos com o desenterramento de um símbolo tão controverso. Reconhecendo a necessidade de lidar com a situação rapidamente, os funcionários da cidade expressaram sua intenção de remover a suástica o mais rápido possível. No entanto, o tamanho e peso da estrutura de concreto representaram um desafio logístico. Enterrada a mais de 30 centímetros abaixo do solo, a suástica era pesada demais para ser transportada para outro lugar. Para desmontá-la, os funcionários planejaram usar martelos pneumáticos, destruindo-a no local. A descoberta gerou discussões sobre como lidar com artefatos históricos associados ao regime nazista. Número 18. Sarcófago preto. Alexandre, o Grande, foi um dos maiores líderes da história, mas não tinha talento para nomear cidades. Nas profundezas da cidade movimentada de Alexandria, no Egito, arqueólogos tropeçaram em uma descoberta notável, que enviou ondas de choque pela comunidade arqueológica. Sob a terra por mais de 2000 anos, estava um colossal sarcófago de granito preto. Quando a notícia da descoberta se espalhou, as imaginações correram soltas. Poderia este túmulo enigmático abrigar os restos de Alexandre, o Grande? Com grande antecipação, uma equipe de especialistas embarcou na tarefa de desvendar os segredos guardados dentro do antigo sarcófago. Vestidos com equipamentos de proteção para se proteger do desconhecido, eles se aproximaram do enorme túmulo. Ao levantar a tampa, um fedor pútrido encheu o ar, forçando os arqueólogos a recuar momentaneamente. Indomáveis, eles persistiram, determinados a desvendar os mistérios escondidos nas profundezas do sarcófago. Com cuidado, revelaram o conteúdo dentro, não os ilustres restos de um governante lendário, mas a dura realidade de 3 esqueletos submersos em um líquido marrom avermelhado. Apesar da decepção de não encontrar um rei lendário, a importância da descoberta não foi perdida. Os esqueletos pareciam pertencer a oficiais do exército egípcio antigo, enterrados em um sepultamento familiar. Número 19. Artefato raro de obsidiana. Um dia comum se transformou em extraordinário para Jennifer Wyman e seu marido Hector Leach. Engajados em um projeto rotineiro de paisagismo em seu quintal, eles tropeçaram em uma rocha negra que desvendaria uma história antiga. Quando Hector desenterrou a rocha preta de tamanho considerável, sua aparência incomum os deixou perplexos. O que inicialmente confundiram com uma mera curiosidade, revelou-se um bloco de obsidiana pesando 21 quilos, um vidro vulcânico raro, não comumente encontrado no terreno de Alberta. A importância de sua descoberta logo se tornou aparente. Mergulhando na história da obsidiana na região, eles aprenderam que sua descoberta era realmente rara. Na verdade,
O maior núcleo de obsidiana encontrado em Alberta anteriormente era agora ofuscado por sua própria descoberta. Buscando desvendar os mistérios ocultos no núcleo de obsidiana, Jennifer e Hector recorreram aos especialistas do Museu Real de Alberta. A análise do artefato revelou sinais de artesanato humano. Cada lasca semilunar testemunhava a habilidade das técnicas de talhamento e lascamento de pedra dos antigos artesãos. Tornou-se evidente que o núcleo de obsidiana já serviu como uma ferramenta crucial, elaborada com habilidade por povos pré-contato. Número 20. Fóssil de baleia. Uma descoberta chocante foi escavada nos tranquilos subúrbios do sul da Califórnia. Um residente local, cuja conexão com segredos pré-históricos começou décadas atrás. Tudo começou durante sua adolescência, quando ele encontrou um tesouro escondido no riacho atrás da casa de sua família. Mal sabia ele que seu encontro casual com um fóssil maravilhosamente preservado desencadearia uma jornada que atravessaria gerações. Avançando para os dias atuais, seu quintal se tornou o palco para uma extraordinária escavação. Com a assistência da equipe de busca e resgate do Departamento do Xerife de Los Angeles, um raro fóssil de baleia, datado de 16 a 17 milhões de anos atrás, emergiu. Aninhado dentro de uma rocha, os restos fossilizados de uma baleia de barbas, equipada com seu filtro distintivo para peneirar presas da água do mar, capturaram a atenção dos paleontólogos. Conforme o fóssil se junta à coleção do museu, serve como um testemunho da resiliência da vida e das forças inspiradoras que moldaram nosso planeta ao longo de milhões de anos. Qual dessas descobertas foi a mais incomum? Deixe-nos saber nos comentários. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Continue por aqui e assista a algum desses vídeos que estão na tela. Cuidem-se, pessoal!